Capítulo 46. E chegou o dia em que Arrakis se viu no eixo do universo, com a roda pronta para girar. Excerto de Despertar de Arrakis da Princesa Irulan. Olhe só para aquela coisa, sussurrou Stilgar. Paul estava ao lado dele, dentro de uma fenda na rocha, no alto da muralha escudo, com um dos olhos fixo no coletor de um telescópio Freeman. A lente de óleo focalizava um cargueiro estelar que o amanhecer deixava a descoberto na bacia abaixo deles. A alta fachada oriental da nave cintilava a luz horizontal do sol, mas o lado sombreado ainda exibia portinholas amareladas pelos luciglobos noturnos. Para além da nave, a cidade de Arrakina jazia fria e reluzente à luz do sol setentrional. Paul sabia que não era o cargueiro que despertava a admiração de Stilgar, e sim a construção para a qual o cargueiro fazia as vezes de coluna central. Um único bivaque de metal, com vários andares, estendia-se num círculo de 1000 metros em volta da base do cargueiro, uma tenda composta de folhas metálicas imbricadas, o alojamento temporário de 5 legiões de Sardaukar e de Sua Majestade Imperial, o Imperador Padishah Shaddam IV. Desde sua posição, agachado à esquerda de Paul, Gurney Halleck disse: "Contei 9 níveis. Deve haver um bocado de Sardaukar lá dentro." 5 legiões, disse Paul. "Está clareando", sussurrou Stilgar. "Não gostamos, Muad'Dib, que você se exponha desta maneira. Vamos voltar para as pedras agora." "Estou perfeitamente seguro aqui", disse Paul. "Aquela nave está equipada com armas de projéteis", disse Gurney. "Eles acreditam que estamos protegidos por escudos", disse Paul. "Não desperdiçariam um disparo contra 3 pessoas não identificadas, mesmo se nos vissem." Paul moveu o telescópio para esquadrinhar o paredão mais distante da bacia, vendo os penhascos esburacados, os deslizamentos que identificavam as tumbas de tantos soldados de seu pai, e teve a sensação passageira de que era apropriado que o espectro daqueles homens, lá de cima, assistissem àquele momento. Os fortes e as cidadezinhas dos Harkonnen, nas terras resguardadas pela muralha escudo, encontravam-se em poder dos Freemen, ou então isoladas da fonte, feito talos cortados de uma planta e deixados a murchar. Ao inimigo restavam apenas aquela bacia e aquela cidade. "Pode ser que tentem uma surtida com os tópteros", disse Stilgar, "se nos virem." "Desde que tentem", disse Paul. "Teremos tópteros para incendiar. E sabemos que vem chegando uma tempestade." Apontou o telescópio para o lado oposto do campo de pouso de Arrakina, para as fragatas Harkonnen enfileiradas ali, com o estandarte da companhia Choan tremulando suavemente no mastro fincado no chão logo abaixo delas. Paul imaginou o desespero que havia obrigado a guilda a permitir o pouso daqueles 2 grupos e manter todos os demais na reserva. A guilda era como o homem que sondava a areia com o dedo do pé para medir a temperatura do solo antes de erguer uma tenda. "Há alguma novidade que possamos ver daqui?" perguntou Gurney. "É melhor procurarmos abrigo. A tempestade está chegando." Paul voltou sua atenção para o gigantesco bivaque. "Trouxeram até mesmo suas mulheres", disse. "E lacaios e criados. Ah, meu caro imperador, como é confiante." "Alguns homens estão subindo pelo caminho secreto", disse Stilgar. "Podem ser Othen e Corba retornando." "Certo, Stil", disse Paul. "Vamos voltar." Mas ele deu uma última olhada ao redor com o telescópio, estudando a planície com suas naves altas, o bivaque de metal reluzente, a cidade silenciosa, as fragatas dos mercenários Harkonnen. Em seguida, deixou-se escorregar para trás, contornando uma escarpa rochosa. Seu lugar junto ao telescópio foi tomado por um guarda Fedaykin. Paul foi dar numa depressão rasa na superfície da muralha escudo. O lugar tinha uns 30 metros de diâmetro e outros 3 de profundidade, uma característica natural da rocha que os Freemen tinham escondido sob uma cobertura translúcida de camuflagem. O equipamento de comunicação se concentrava em volta de um buraco no paredão à direita. Os guardas Fedaykin, distribuídos por toda a depressão, esperavam a ordem de Muad'Dib para atacar. 2 homens saíram do buraco junto ao equipamento de comunicação e falaram com os guardas posicionados ali. Paul olhou para Stilgar e acenou com a cabeça na direção dos 2 homens.
Veja o que tem a relatar, Stil. Stilgar obedeceu. Paul se agachou, encostado à pedra, esticou os músculos e voltou a ficar de pé. Viu Stilgar mandar os 2 homens de volta pelo buraco escuro na rocha. Pensou na longa descida por aquele túnel estreito, escavado à mão até a base da bacia. Stilgar foi até Paul. O que era tão importante que não podiam mandar a mensagem por ciélago? Perguntou Paul. Estão poupando os animais para a batalha, disse Stilgar. Olhou de relance para o equipamento de comunicação, depois para Paul. Mesmo com feixes concentrados, é errado usar essas coisas, Muad'Dib. Podem encontrar você determinando a posição das emissões. Daqui a pouco estarão ocupados demais para me procurar, disse Paul. O que os homens informaram? Nossos Sardaukar de estimação foram soltos perto da velha ravina, no fundo da vertente, e estão a caminho para ver seu mestre. Os lança-foguetes e outras armas de projéteis estão em posição. As pessoas foram distribuídas como você mandou. Era sua rotina. Paul olhou para o outro lado da concavidade rasa, estudando seus homens à luz filtrada que a cobertura camuflada deixava passar. Sentiu que o tempo se arrastava, como um inseto que atravessasse penosamente a rocha exposta. A pé, nossos Sardaukar levarão um tempinho até conseguirem mandar um sinal para um transporte de tropas, disse Paul. Estão sendo vigiados? Estão sendo vigiados, disse Stilgar. Ao lado de Paul, Gurney Halleck limpou a garganta. Não é melhor irmos para um lugar seguro? Isso não existe, disse Paul. A previsão do tempo ainda é favorável? Vem aí a bisavó de todas as tempestades, disse Stilgar. Não está sentindo, Muad'Dib? O ar realmente parece propício, concordou Paul. Mas gosto da certeza do posteio meteorológico. A tempestade chegará aqui em menos de 1 hora, disse Stilgar. Acenou com a cabeça na direção da brecha que se abria para o bivaque do Imperador e as fragatas Harknan. Eles também sabem disso. Não há um tóptero no céu. Todos recolhidos e amarrados no chão. Receberam a previsão do tempo de seus amigos no espaço. Alguma outra sortida exploratória? Perguntou Paul. Nada desde o pouso de ontem à noite, disse Stilgar. Sabem que estamos aqui. Acho que estão esperando para escolher a hora certa. Nós escolheremos a hora, disse Paul. Gurney olhou para cima e resmungou. Se eles permitirem. Aquela frota continuará no espaço, disse Paul. Gurney sacudiu a cabeça. Não tem escolha, disse Paul. Podemos destruir a especiaria. A guilda não se atreve a correr esse risco. As pessoas desesperadas são as mais perigosas, disse Gurney. E nós não estamos desesperados? Perguntou Stilgar. Gurney olhou feio para ele. Você não conviveu com o sonho dos Freemen, advertiu Paul. Stil está pensando em toda a água que gastamos com subornos, nos anos a mais que teremos de esperar para ver Arrakis florescer. Ele não... Ah, fez Gurney mal-humorado. Por que ele está tão tristonho? Perguntou Stilgar. Ele sempre fica tristonho antes de uma batalha, disse Paul. É a única forma de bom humor que Gurney se permite. Um sorriso feroz e sem pressa se espalhou pelo rosto de Gurney, mostrando os dentes brancos por cima da gola de seu traje estilador. Muito me entristece pensar em todas aquelas pobres almas Harknan que despacharemos sem o sacramento da confissão, ele disse. Stilgar riu. Ele fala como um Fedaykin. Gurney já nesse comando suicida, disse Paul, e pensou. Sim, é melhor que ocupem suas mentes com conversa afiada antes de nos medirmos com essa força na planície. Olhou para a brecha no paredão de rocha e de volta para Gurney. Viu que o guerreiro trovador havia reassumido sua carranca mal-humorada. A preocupação mina a força, murmurou Paul. Você me disse isso uma vez, Gurney. Meu duque, disse Gurney. Minha principal preocupação são as armas atômicas. Se usá-las para abrir um buraco na muralha escudo... Aquelas pessoas lá em cima não irão usar armas atômicas contra nós, disse Paul. Não se atreveriam, e pela mesma razão que não podem correr o risco de destruirmos a fonte de especiaria. Mas a injunção contra... A injunção? Vociferou Paul. É o medo e não a injunção que impede as casas de lançarem armas atômicas umas contra as outras. A linguagem da grande convenção é bem clara. O uso de armas atômicas contra seres humanos será causa para a obliteração planetária. Vamos explodir a muralha escudo, não seres humanos. A diferença é muito sutil, disse Gurney. Os detalhistas lá em cima aceitarão qualquer argumento de bom grado, disse Paul.
Não falemos mais nisso. Ele se virou, desejando se sentir realmente confiante. Sem demora, disse: E os citadinos já estão em posição? Sim, murmurou Stilgar. Paul olhou para ele. O que o preocupa? Nunca conheci um citadino no qual se pudesse confiar completamente, disse Stilgar. Eu já fui um citadino, disse Paul. Stilgar ficou rígido. Seu rosto corou com um afluxo de sangue. Muad'Dib sabe que eu não quis dizer. Sei o que você quis dizer, Stil, mas a prova da fibra de um homem não é o que você pensa que ele irá fazer. É o que ele de fato fará. Esses citadinos têm sangue Freeman. Só não descobriram ainda como escapar da escravidão. Ensinaremos a eles. Stilgar assentiu e falou em tom de arrependimento. Hábitos de uma vida inteira, Muad'Dib. Na planície fúnebre, aprendemos a desprezar os homens das comunidades. Paul olhou para Gurney, viu que ele estudava Stilgar. Conte-nos, Gurney, por que o povo da cidade lá embaixo foi expulso de suas casas pelos Sardaukar? Um truque velho, meu duque. Imaginaram que nos sobrecarregariam com refugiados. Faz tanto tempo que as guerrilhas deixaram de ser eficazes que os poderosos esqueceram como combatê-las, disse Paul. Os Sardaukar nos deram a vantagem. Pegaram algumas mulheres da cidade para se divertirem, decoraram seus estandartes de batalha com as cabeças dos homens que fizeram objeção e encheram de um ódio febril pessoas que, não fosse isso, teriam considerado a batalha iminente não mais que uma grande inconveniência e a possibilidade de trocar de dono. Os Sardaukar estão fazendo recrutamento por nós, Stilgar. O povo da cidade parece de fato ansioso, disse Stilgar. Seu ódio ainda é recente e puro, disse Paul. É por isso que vamos usá-los como tropa de choque. A mortandade entre eles será terrível, disse Gurney. Stilgar concordou com a cabeça. Estão a par das dificuldades, disse Paul. Sabem que cada Sardaukar que matarem será um a menos para nós. Vejam, cavalheiros, eles têm pelo que morrer. Descobriram que são um povo, estão acordando. Uma exclamação abafada partiu do vigia junto ao telescópio. Paul foi até a fenda na rocha e perguntou: O que foi aí fora? Uma grande comoção, Muad'Dib, sussurrou o vigia. Naquela tenda de metal monstruosa, um carro de superfície chegou da platibanda a oeste e foi como se um gavião invadisse um ninho de perdizes. Nossos prisioneiros Sardaukar chegaram, disse Paul. Agora tem escudos em volta de todo o campo de pouso, disse o vigia. Dá para ver o ar tremular até mesmo na periferia do pátio da armazenagem onde guardavam a especiaria. Agora eles sabem com quem estão lutando, disse Gurney. Que os animais Harkonnen tremam e chorem de medo ao saber que um Atreides ainda vive. Paul falou para o Fedaykin junto ao telescópio. Fique de olho no mastro em cima da nave do Imperador. Se minha bandeira for hasteada ali, não será, disse Gurney. Paul viu a carranca confusa de Stilgar e disse: Se tiver reconhecido minha reivindicação, o Imperador mandará um sinal devolvendo a bandeira Atreides a Arrakis. Usaremos então o segundo plano e atacaremos apenas os Harkonnen. Os Sardaukar ficarão de fora e nos deixarão resolver a questão entre nós mesmos. Não tenho experiência com essas coisas estrangeiras, Stilgar disse. Ouvi falar delas, mas parece improvável que... Não é preciso experiência para saber o que eles irão fazer, disse Gurney. Estão hasteando uma nova bandeira na nave alta, disse o vigia. A bandeira é amarela, com um círculo preto e vermelho no centro. Como é sutil, disse Paul. A bandeira da companhia Choan. É a mesma bandeira das outras naves, disse o guarda Fedaykin. Não entendi, disse Stilgar. Ponha sutil nisso, disse Gurney. Se tivesse hasteado a bandeira Atreides, ele teria de arcar com as consequências do seu ato. Há muitos observadores por perto. Poderia ter sinalizado com a bandeira Harkonnen em seu mastro, e isso teria sido uma declaração inequívoca. Mas não, ele hasteia o trapo da Choan. Está dizendo às pessoas lá em cima, Gurney apontou o espaço. Onde está o lucro? Está dizendo que não dá a mínima se temos ou não um Atreides. Quanto tempo falta para a tempestade atingir a muralha escudo? Perguntou Paul. Stilgar se virou, consultou um dos Fedaykin que estavam na concavidade. Sem demora voltou e disse: Muito em breve, Muad'Dib, mais cedo do que esperávamos. É a trisavó de todas as tempestades, talvez até mais do que você desejava. É minha tempestade, disse Paul.
vendo a admiração muda nos rostos dos Fedaykin que o ouviram. Mesmo se abalasse o mundo inteiro, não poderia ser mais do que eu desejava. Ela atingirá a muralha escudo em cheio? Ou tão perto disso que não fará diferença, disse Stilgar. Um mensageiro saiu do buraco que descia até a bacia e disse: As patrulhas dos Sardaukar e dos Harkonnen estão se retirando, Muad'Dib. Esperam que a tempestade jogue tanta areia dentro da bacia que a visibilidade ficará prejudicada, disse Stilgar. Acham que teremos o mesmo problema. Diga a nossos artilheiros para fazer pontaria antes de perdermos a visibilidade, disse Paul. Eles terão de arrancar o nariz de cada uma daquelas naves tão logo a tempestade tiver destruído os escudos. Ele foi até o paredão da concavidade, recolheu uma dobra da cobertura camuflada e olhou para o céu. Viam-se os rabos de cavalo de areia rodopiarem ao vento contra o céu escuro. Paul devolveu a cobertura a seu lugar e disse: Comece a mandar nossos homens lá para baixo, Stil. Você não vem com a gente? Perguntou Stilgar. Vou esperar um pouco aqui em cima com os Fedaykin, disse Paul. Stilgar deu de ombros, dirigindo o gesto de cumplicidade a Gurney. Foi até o buraco no paredão de rocha e desapareceu nas sombras. O detonador da muralha escudo. Eu o deixo em suas mãos, Gurney, disse Paul. Aceita? Aceito. Paul fez sinal para um tenente Fedaykin e disse: Othen, comece a tirar as patrulhas de controle da área da explosão. Precisam sair de lá antes de a tempestade chegar. O homem fez uma reverência e seguiu Stilgar. Gurney inclinou-se na direção da fenda e falou com o homem ao telescópio. Fique atento ao paredão sul. Estará completamente sem defesa até nós o mandarmos pelos ares. Despache um ciélago com o sinal horário, ordenou Paul. Alguns carros terrestres estão seguindo na direção do paredão sul, disse o homem no telescópio. Alguns deles estão usando armas de projéteis, testando-as. Nossa gente está usando escudos corporais como você mandou. Os carros terrestres pararam. No silêncio repentino, Paul ouviu a música dos ventos endiabrados lá em cima, à frente da tempestade. A areia começou a escorrer para dentro da concavidade, através das brechas na cobertura, que acabou sendo arrancada por uma rajada de vento. Paul fez sinal para que seus Fedaykin se abrigassem. Foi até os homens, junto ao equipamento de comunicação perto da boca do túnel. Gurney permaneceu ao lado dele. Paul se inclinou sobre os ombros dos sinaleiros. Um deles disse: É a tataravó de todas as tempestades, Muad'Dib. Paul olhou para o céu cada vez mais escuro e disse: Gurney, mande os observadores do paredão sul saírem de lá. Ele teve de repetir a ordem aos gritos, acima do barulho cada vez mais alto da tempestade. Gurney virou-se para obedecer. Paul prendeu o filtro facial e ajustou o gorro do traje estilador. Gurney voltou. Paul tocou-lhe o ombro e apontou para o detonador instalado na boca do túnel depois dos sinaleiros. Gurney entrou no túnel, deteve-se ali com uma das mãos no disparador e olhos fixos em Paul. Não estamos recebendo mensagens, disse o sinaleiro ao lado de Paul. Muita estática. Paul assentiu. Manteve os olhos no mostrador no horário padrão em frente ao sinaleiro. Em seguida, olhou para Gurney, ergueu uma das mãos, voltou a olhar para o mostrador. O cronômetro se arrastou em sua última volta. Agora! Paul gritou, abaixando a mão. Gurney pressionou o disparador. Um segundo inteiro pareceu passar antes de sentirem o chão sob seus pés ondular e tremer. Uma trovoada somou-se ao rugido da tempestade. O vigia Fedaykin do telescópio apareceu ao lado de Paul, com um instrumento enfiado debaixo de um braço. A muralha escudo foi rompida, Muad'Dib, gritou. A tempestade está em cima deles e nossos artilheiros já abriram fogo. Paul pensou na tempestade que varria toda a bacia, na carga de eletricidade estática do paredão de areia que destruiria todos os escudos no campo inimigo. A tempestade! Alguém berrou. Teremos de nos abrigar, Muad'Dib. Paul voltou a si, sentindo as agulhadas da areia na face exposta. Não há mais volta, ele pensou. Passou um dos braços pelo ombro do sinaleiro e disse: Deixe o equipamento aí, temos mais no túnel. Sentiu que era arrastado para longe, com os Fedaykin amontoados ao seu redor para protegê-lo. Espremeram-se na boca do túnel, sentindo sua quietude relativa. Fizeram uma curva e entraram numa pequena câmara com luciglobos no alto, e depois dela, outra abertura de túnel. Outro sinaleiro estava sentado ali junto a seu equipamento.
Muito estática, disse o homem. Um redemoinho de areia tomou o ar. Lacrem este túnel! Paul gritou. Um silêncio opressivo e repentino foi a prova de que sua ordem tinha sido cumprida. O caminho para a bacia ainda está livre? Perguntou Paul. Um Feidequim foi olhar, voltou e disse. A explosão provocou um pequeno desmoronamento, mas os engenheiros dizem que ainda está livre. Estão limpando tudo com raileses. Mande-os usar as mãos, vociferou Paul. Há escudos ativos lá embaixo. Estão tomando cuidado, Muad'Dib, disse o homem, mas virou-se para obedecer. Os sinaleiros lá de fora passaram por eles carregando seu equipamento. Eu mandei deixar equipamento para trás, disse Paul. Os Fremen não gostam de abandonar equipamentos, Muad'Dib, ralhou um dos Feidequim. Os homens são mais importantes que o equipamento agora, disse Paul. Logo teremos mais equipamento do que poderemos usar, ou então não precisaremos mais de equipamento. Gurney Halleck apareceu ao lado dele e disse. Ouvi quando disseram que o caminho lá para baixo está livre. Aqui estamos muito perto da superfície, milord. Se os Harkonnen tentaram retaliar na mesma moeda... Não estão em condições de retaliar, disse Paul. Estão descobrindo só agora que não têm escudos nem como deixar Arrakis. Mas o novo posto de comando está todo preparado, milord, disse Gurney. Eles ainda não precisam de mim no posto de comando, disse Paul. O plano seguirá em frente sem mim. Temos de esperar pelo... Estou recebendo uma mensagem, Muad'Dib, disse o sinaleiro junto ao equipamento de comunicação. O homem chacoalhou a cabeça, pressionou o fone de um receptor contra a orelha. Muito estática. Começou a rabiscar num bloco à sua frente, balançando a cabeça, esperando, escrevendo, esperando. Paul foi até o sinaleiro e colocou-se ao lado dele. Os Feidequim recuaram um pouco para lhe dar espaço. Ele olhou para o que o homem havia escrito e leu. Ataque. Encietab. Capturados. Alia, lacuna. Famílias de... lacuna. Mortos estão... Eles, lacuna. Filho de Muad'Dib. O sinaleiro voltou a sacudir a cabeça. Paul ergueu os olhos e viu que Gurney o fitava. A mensagem está truncada, disse Gurney. A estática. Você não sabe se... Meu filho está morto, disse Paul, e soube, ao dizê-lo, que era verdade. Meu filho está morto e Alia foi capturada. É refém. Sentiu-se vazio, uma casca sem emoções. Tudo o que ele tocava trazia a morte e o pesar, e era como uma doença capaz de se disseminar pelo universo. Sentiu a sabedoria dos velhos, um acervo de experiências de incontáveis vidas possíveis. Alguma coisa pareceu rir e esfregar as mãos dentro dele. E Paul pensou, como o universo conhece pouco a natureza da verdadeira crueldade. Capítulo 47. E Muad'Dib se apresentou diante deles e disse, apesar de darmos os prisioneiros como mortos, ela ainda vive, pois sua semente é minha semente, e sua voz é minha voz, e ela enxerga as regiões mais longínquas da possibilidade. Sim, até o vale do incognoscível ela enxerga, por minha causa. Excerto de Despertar de Arrakis, da princesa Irulan. O barão Vladimir Harkonnen, de olhos baixos, estava na Câmara de Audiências Imperial, o Selamlik oval no interior do bivaque do imperador Padishah. Com olhares velados, o barão havia estudado a sala de paredes metálicas e seus ocupantes, os Nookers, os pajens, os guardas, a tropa de Sardaukar da casa, em formação de uma parede à outra, todos em posição de descansar, sob as bandeiras de batalha capturadas, ensanguentadas e esfarrapadas que eram a única decoração da sala. Soaram vozes do lado direito da câmara, que ecoavam vindas de uma passagem elevada. Abram caminho para Sua Alteza Real! O imperador Padishah Shaddam IV saiu da passagem e entrou na câmara de audiências seguido por seu séquito. Esperou de pé até lhe trazerem o trono, ignorando o barão e, aparentemente, ignorando todas as pessoas na sala. O barão descobriu que não conseguia ignorar Sua Alteza Real e pôs-se a observar o imperador, em busca de um sinal, qualquer pista do propósito daquela audiência. O imperador esperava com aprumo, uma figura esguia e elegante, vestindo o uniforme cinzento dos Sardaukar, com remates de ouro e prata. O rosto magro e os olhos frios lembravam ao barão o duque Leiron morto havia tanto tempo.
Era aquele mesmo ar de ave de rapina. Mas os cabelos do imperador eram ruivos e não negros, e boa parte da cabeleira ficava escondida sob um capacete ébano de Burzeg, com um timbre imperial sobre o penacho. Os pajens trouxeram o trono. Era uma cadeira maciça, esculpida num único bloco de quartzo de Hagal, uma translucidez verde azulada com veias de fogo amarelo. Colocaram-na sobre o tablado, o imperador ali subiu e se sentou. Uma velha diaba preta, com a testa coberta pelo capuz, destacou-se do séquito do imperador e posicionou-se atrás do trono, repousando uma das mãos esqueléticas sobre o espaldar de quartzo. O rosto que se entrevia dentro do capuz era como a caricatura de uma bruxa. Olhos e faces encovadas, um nariz muito comprido, a pele manchada e as veias salientes. O barão controlou os tremores provocados pela aparição da mulher. A presença da reverenda madre Giles Helen Morrian, a proclamadora da verdade do imperador, revelava a importância daquela audiência. O barão desviou o olhar e pôs-se a observar o séquito, à procura de uma pista. Eram 2 agentes da guilda, um alto e gordo, o outro baixo e gordo, ambos com olhos cinzentos e insosso. E, cercada de lacaios, estava uma das filhas do imperador, a princesa Irulan, uma mulher que, segundo diziam, vinha sendo treinada nos maiores segredos da doutrina Bene Gesserit, destinada a ser uma reverenda madre. Ela era alta e loira, tinha um rosto de beleza cinzelada e olhos verdes que pareciam enxergar além e através dele. Meu caro barão, o imperador havia se dignado a reparar que ele estava ali. A voz era um barítono de controle refinado. Conseguia dispensá-lo ao mesmo tempo que o cumprimentava. O barão fez uma profunda reverência, avançou até a posição designada a 10 passos do tablado. Vim como me pediu, Vossa Alteza. Pediu, casquinou a velha. Ora, reverenda madre, ralhou o imperador, mas sorriu diante do embaraço do barão e disse: Primeiro diga-me, aonde foi que mandou seu assecla Tufahawat? O barão olhou rapidamente para a esquerda e a direita. Passou uma descompostura em si próprio por não ter trazido seus guardas. Não que tivessem muita serventia contra os Sardaukar. Ainda assim... E então? Insistiu o imperador. Faz 5 dias que ele está fora, majestade. O barão deu uma olhadela nos agentes da guilda. Depois voltou a se concentrar no imperador. Era para ele pousar numa base dos contrabandistas e tentar se infiltrar no acampamento do fanático Freeman, o tal Muad'Dib. Incrível! Exclamou o imperador. Uma das garras da bruxa bateu de leve no ombro do imperador. Ela se inclinou e sussurrou-lhe ao ouvido. O imperador fez que sim e falou. 5 dias, barão. Diga-me, por que não está preocupado com essa ausência? Mas eu estou preocupado, majestade. O imperador continuou a encará-lo, aguardando. A reverenda madre voltou a casquinar. O que estou querendo dizer, majestade, explicou o barão, é que Hawat, de qualquer maneira, estará morto dentro de algumas horas. E explicou o veneno latente e a necessidade de um antídoto. Quanta esperteza, barão, disse o imperador. E onde estão seus sobrinhos, Rabban e o jovem Fade Halfa? A tempestade está chegando, majestade. Eu os mandei inspecionar nosso perímetro para que os Freemen não ataquem encobertos pela areia. Perímetro, disse o imperador. A palavra saiu como se lhe azedasse a boca. A tempestade não terá lá grandes consequências dentro da bacia, e aquela escória Freemen não vai atacar enquanto eu estiver aqui com 5 legiões de Sardaukar. Certamente não, majestade, falou o barão. Mas não se pode censurar alguém pelo excesso de zelo. Ah, disse o imperador. Censura? Então não devo falar do tempo que essa bobagem aqui em Arrakis me fez perder, nem dos lucros da companhia Choan que descem pelo ralo que é este planeta, nem das solenidades da corte e os assuntos de estado que tive de adiar e até mesmo cancelar por causa desta estupidez? O barão baixou o olhar, assustado com a raiva do imperador. Sua posição delicada, sozinho e dependente da convenção e do dictum família das casas maiores o deixava apreensivo. Será que ele tem a intenção de me matar? O barão se perguntou. Não poderia. Não com as outras casas maiores aguardando-os lá em cima, ansiosas pela menor desculpa para lucrar alguma coisa com estes transtornos em Arrakis. Fez algum refém? Perguntou o imperador. É inútil, majestade, disse o barão.
Esses Fremen malucos fazem uma cerimônia fúnebre para cada prisioneiro e agem como se o sujeito já estivesse morto. E daí? Fez o imperador. E o barão esperou, olhando de relance à esquerda e à direita para as paredes de metal de Selanlik, pensando na monstruosa tenda de Metaleque ao seu redor. Aquilo representava uma riqueza tão ilimitada que espantava até mesmo o barão. Ele trouxe pajens, pensou o barão, e os lacaios inúteis da corte, suas mulheres e os acompanhantes, cabeleireiros, estilistas, tudo, todos os parasitas periféricos da corte, todos aqui, adulando, tramando em segredo, comendo da banda podre, com o imperador, para vê-lo pôr um fim a este caso, para compor epigramas sobre as batalhas e idolatrar os feridos. Talvez você nunca tenha procurado o tipo certo de refém, disse o imperador. Ele sabe de alguma coisa, pensou o barão. O medo afundou feito uma pedra em seu estômago, tanto que ele mal conseguia suportar a ideia de comer. Contudo, a sensação lembrava a da fome, e ele parou várias vezes em seus suspensores, prestes a pedir que lhe trouxessem comida, mas não havia ninguém ali para atender seu pedido. Tem alguma ideia de quem poderia ser esse Muad'Dib? Perguntou o imperador. Com certeza, respondeu o barão. Um fanático Freeman, um aventureiro religioso, aparece com regularidade às margens da civilização. Vossa Majestade sabe disso. O imperador olhou para sua proclamadora da verdade, depois virou-se para o barão de senho franzido. E não sabe mais nada a respeito desse Muad'Dib? Um louco, disse o barão. Mas todos os Freemen são um tanto loucos. Um louco. Sua gente grita-lhe o nome ao se atirar nas batalhas. As mulheres jogam seus filhos pequenos contra nós e se lançam sobre nossas facas para abrir uma brecha e seus homens atacarem. Não tem a menor decência. Tão ruim assim? Murmurou o imperador. E o barão não deixou de notar o tom escarninho. Diga-me, meu caro barão, investigou as regiões polares austrais de Arrakis? O barão ergueu os olhos e encarou o imperador, espantado com a mudança de assunto. Mas, bem, Vossa Majestade sabe que toda a região é inabitável, exposta ao vento e aos vermes. Nem sequer há especiaria naquelas latitudes. Não recebeu nenhum relatório dos cargueiros de especiaria informando que há manchas de vegetação por lá? Sempre recebemos esses informes. Alguns foram investigados tempos atrás. Algumas plantas foram avistadas. Muitos tópteros foram perdidos. Custos excessivos, Vossa Majestade. É um lugar onde um homem não consegue sobreviver muito tempo. Certo, disse o imperador. Estalou os dedos e uma porta se abriu à esquerda dele, atrás do trono. Pela porta entraram 2 Sardaukar conduzindo uma menininha que parecia ter cerca de 4 anos de idade. Ela vestia uma aba preta, com o capuz jogado para trás, revelando as presilhas de um traje estilador que pendiam de sua garganta. Os olhos eram azuis, como os dos Freemen, num rosto redondo e delicado. Não parecia assustada, e havia em seu olhar algo que deixou o barão apreensivo, sem que ele conseguisse explicar o motivo. Até mesmo a velha Bene Gesserit, proclamadora da verdade, recuou ao ver a criança passar e fazer-lhe o sinal de proteção contra o mal. A bruxa velha obviamente ficou abalada com a presença da menina. O imperador limpou a garganta para falar, mas a menina falou primeiro, com uma vozinha fina e vestígios de ceceio palatino, mas mesmo assim clara. Então aí está ele, avançou até a beirada do tablado. Não parece grande coisa, não é? Um velho gordo e assustado, fraco demais para aguentar o peso de seu próprio corpo sem o auxílio de suspensores. Foi uma declaração tão inesperada na boca de uma criança que o barão olhou para ela sem palavras, apesar da raiva. Será uma nanzinha? Ele se perguntou. Meu caro barão, disse o imperador, quero que conheça a irmã de Muad'Dib. Aí, o barão desviou sua atenção para o imperador. Não estou entendendo. Eu também peco por excesso de zelo às vezes, disse o imperador. Fui informado que suas inabitadas regiões polares austrais exibem indícios de atividade humana. Mas isso é impossível, protestou o barão. Os vermes, a areia fica desimpedida e... Parece que essas pessoas conseguem evitar os vermes, disse o imperador. A criança sentou-se no tablado, ao lado do trono,
Deixou os pés penderem sobre a beirada e começou a balançá-los. Era com tamanho ar de confiança que ela observava o ambiente. O barão olhou para os pés a balançar, a maneira como remexiam o manto negro, as sandálias que se entreviam sob o tecido. Infelizmente, disse o imperador, mandei apenas 5 transportes com uma força de ataque ligeira a apanhar prisioneiros para interrogatório. Mal conseguimos sair com 3 prisioneiros e um transporte. Imagine, barão, que meus Sardaukar quase foram sobrepujados por uma força composta principalmente de mulheres, crianças e velhos. Esta menininha aqui comandava um dos grupos de ataque. Está vendo, Vossa Majestade? Exclamou o barão. Está vendo como eles são? Deixei que me capturassem, disse a menina. Não queria enfrentar meu irmão e ter de lhe contar que seu filho foi morto. Somente um punhado de nossos homens escapou, disse o imperador. Escapou, ouviu bem? Nós teríamos acabado com eles também, falou a menina. Não fossem as chamas. Meus Sardaukar usaram os jatos de atitude do transporte como lança-chamas, disse o imperador. Uma manobra desesperada, e a única coisa que lhes permitiu escapar com os 3 prisioneiros. Repare bem, meu caro barão, Sardaukar obrigados a bater em retirada, de maneira desordenada, por causa de mulheres, crianças e velhos. Temos de atacar com força, chiou o barão. Temos de destruir até o último vestígio de... Silêncio! Berrou o imperador. Deslizou para a beirada do trono. Pare de ofender minha inteligência. Você vem aqui com essa sua inocência idiota e... Majestade, fez a velha proclamadora da verdade. Ele fez sinal para que ela se calasse. Você diz não saber nada sobre as atividades que descobrimos, nem sobre as qualidades marciais desse povo soberbo. O imperador quase se levantou do trono. Por quem me toma, barão? O barão deu 2 passos para trás, pensando. Foi Rabban. Ele fez isso comigo. Rabban. E essa falsa desavença com o duque Leiro, fez o imperador com aparente satisfação, voltando a afundar em seu trono. Que beleza de manobra! Majestade, implorou o barão. O que está... Silêncio! A velha Bene Gesserit pousou uma das mãos no ombro do imperador, inclinou-se e sussurrou ao pé do ouvido dele. A menina, sentada no tablado, parou de balançar os pés e disse: Assuste um pouco mais, Shaddam. Eu não deveria me divertir com isso, mas descobri que é impossível reprimir esse prazer. Quieta, menina, disse o imperador. Ele se inclinou, pôs a mão sobre a cabeça da criança e olhou para o barão. Será possível, barão? Será que é tão simplório quanto minha proclamadora da verdade diz que é? Não reconhece esta menina, filha de seu aliado, o duque Leiro? Meu pai nunca foi aliado dele, a criança falou. Meu pai está morto, e essa mula velha Harknan nunca me viu antes. O barão ficou reduzido a um olhar feroz e estupefato. Quando recuperou a voz, foi só para dizer entre dentes. Quem? Eu sou Alia, filha do duque Leiro e de Lady Jessica, e irmã do duque Paul Muad'Dib, disse a menina. Ela tomou o impulso e desceu do tablado para o chão da câmara de audiências. Meu irmão prometeu colocar sua cabeça no alto do mastro que leva o estandarte de batalha dele, e acho que é o que fará. Silêncio, menina, ordenou o imperador, voltando a se recostar. Com o queixo numa das mãos, pôs-se a estudar o barão. Não recebo ordens do imperador, disse Alia. Ela se virou, olhou para a reverenda madre. Ela sabe. O imperador olhou para sua proclamadora da verdade. O que ela quer dizer? Essa menina é uma abominação, exclamou a velha. A mãe dela merece o maior castigo de toda a história, a morte, que não pode ser rápida para esta criança nem para quem a gerou. A velha apontou um dedo para Lia. Saia da minha mente! Murmurou o imperador. Voltou rapidamente o olhar para Lia. Em nome da grande mãe! Vossa Majestade não entende, disse a velha. Não é telepatia. Ela está em minha mente. É como as outras que me antecederam, que me deram suas lembranças. Ela se encontra em minha mente. Não pode estar lá, mas está. Que outras? Quis saber o imperador. Que absurdo é esse? A velha se impertigou e abaixou a mão que ainda trazia um dedo esticado. Falei demais, mas resta o fato de que essa criança, que não é uma criança, precisa ser destruída.
Há tempos fomos avisadas a respeito de alguém como ela e o que fazer para evitar seu nascimento, mas fomos traídas por uma de nós. Você fala demais, velha, ralhou Alia. Não sabe como foi, e mesmo assim continua tagarelando feito uma total idiota. Alia fechou os olhos, inspirou fundo e segurou o fôlego. A velha reverenda madre gemeu e cambaleou. Alia abriu os olhos. Foi assim que aconteceu, ela disse. Um acidente cósmico, e você teve seu papel. A reverenda madre estendeu as mãos, como se usasse as palmas para empurrar o ar na direção de Alia. O que está acontecendo aqui? Quis saber o imperador. Menina, você é mesmo capaz de projetar seus pensamentos na mente de outra pessoa? Não é nada disso, falou Alia. Se não nasci como vocês, não posso pensar como vocês. Mátia, murmurou a velha, agarrando-se ao espaldar do trono em busca de apoio. Mátia! Os olhos idosos e encovados se fixaram em Alia. Silêncio! Ordenou o imperador e pôs-se a estudar Alia. Menina, você consegue se comunicar com seu irmão? Meu irmão sabe que estou aqui, disse Alia. Pode dizer a ele para se render em troca de sua vida? Alia sorriu com nítida inocência. Não vou fazer isso. O barão avançou com passos incertos e se deteve ao lado de Alia. Majestade, ele implorou, eu não sabia de nada. Se me interromper de novo, barão, disse o imperador, perderá o poder de interromper, para sempre. Manteve sua atenção concentrada em Alia, observando-a com os olhos semicerrados. Não vou fazer, hein? Consegue ler minha mente e ver o que farei com você se me desobedecer? Eu já disse que não leio mentes, ela explicou. Mas não é preciso ser telepata para ler suas intenções. O imperador fechou a cara. Menina, sua causa está perdida. Só preciso convocar minhas forças e reduzir este planeta a... Não é tão simples, disse Alia. Olhou para os 2 membros da guilda. Pergunte a eles. Não é inteligente contrariar meus desejos, falou o imperador. Você não deveria me negar nem as coisas mais insignificantes. Meu irmão está chegando, disse Alia. Até mesmo o imperador pode tremer diante de Muad'Dib, pois ele tem a força dos justos e o céu lhe sorri. O imperador saltou do trono. Esta brincadeira já foi longe demais. Vou pegar seu irmão e este planeta e pulverizá-los. Um estrondo abalou a sala. De repente, uma cascata de areia apareceu atrás do trono, onde o bivaque se acoplava à nave do imperador. O retesamento abrupto da pele sinalizou a ativação de um escudo de grande alcance. Eu avisei, disse Alia. Meu irmão está chegando. O imperador estava de pé diante do trono, com a mão direita colada ao ouvido, escutando o relatório da situação cuspido pelo servo receptor. O barão deu 2 passos e colocou-se atrás de Alia. Os Sardaukar correram para suas posições junto às portas. Vamos nos retirar para o espaço e regrupar, disse o imperador. Barão, minhas desculpas. Esses loucos estão atacando encobertos pela tempestade. Mostraremos a eles, então, a ira de um imperador. Apontou para Alia. Entreguem o corpo da menina à tempestade. Enquanto ele falava, Alia foi recuando, fingindo pavor. Que a tempestade fique com o que conseguir pegar, ela gritou, e caiu nos braços do barão. Eu a peguei, majestade, gritou o barão. Devo despachá-la agora. Ai! Ele a jogou no chão e segurou seu braço esquerdo. Sinto muito, avô, disse Alia. Acabou de conhecer o Gondiabar dos Atreides. Ela ficou de pé, abriu a mão e soltou uma agulha negra. O barão caiu de costas. Seus olhos se esbugalharam ao fitar o corte vermelho em sua palma esquerda. Você... Rolou de lado em seus suspensores, uma massa flácida de carne mantida a alguns centímetros do chão, com a cabeça pendente e a boca escancarada. Essa gente é insana, resmungou o imperador. Rápido, para a nave! Vamos expurgar este planeta de todos! Alguma coisa faiscou à sua esquerda. Um relâmpago globular saltou da parede, crepitou ao tocar o piso de metal. O cheiro de isolamento queimado se apoderou do Selanlik. O escudo! Gritou um dos oficiais Sardaukar. O escudo externo caiu! Eles... Suas palavras se afogaram no rugido metálico quando o casco da nave atrás do imperador tremeu e balançou. Estouraram o nariz da nave! Alguém berrou. A sala foi tomada por pó, encoberta pela poeira. Alia ficou de pé num salto e correu na direção da porta externa.
O imperador girou nos calcanhares, acenou para que seu pessoal se dirigisse para uma porta de emergência que se abriu na lateral da nave atrás do trono. Fez um rápido sinal com as mãos para um oficial dos Sardaukar, que com um salto atravessou a bruma de pó. "Lutaremos aqui", ordenou o imperador. Mais um estrondo abalou o bivac. As portas duplas se abriram do outro lado da câmara, deixando entrar a areia soprada pelo vento e o som de gritos. Viu-se momentaneamente contra a luz um vulto pequeno e envolto no manto negro. Era Alia, que disparava em busca de uma faca para, como convinha seu treinamento Freeman, matar os Harkonnen e Sardaukar feridos. Os Sardaukar da casa avançaram pelo nevoeiro amarelo esverdeado na direção da abertura, de armas prontas, formando ali um arco para proteger a retirada do imperador. "Salve-se, Sir!" gritou um oficial Sardaukar. "Entre na nave!" Mas o imperador agora estava sozinho em seu tablado e apontava para as portas. Uma seção de 40 metros do bivac tinha sido arrancada com a explosão, e as portas do Selanlik agora se abriam para a areia ao vento. Uma nuvem baixa de pó pairava sobre o mundo lá fora, soprada desde rincões distantes em tons pastéis. A nuvem lançava raios crepitantes de estática, e viam-se, através do nevoeiro, as faíscas dos escudos que a carga elétrica da tempestade ia colocando em curto-circuito. A planície pululava com vultos em combate, Sardaukar e homens trajando mantos que saltavam e rodopiavam como se saíssem da tempestade. Tudo isso era uma moldura para aquilo que a mão do imperador apontava. Do nevoeiro de areia surgiu uma massa disciplinada de formas fugazes, imensos aros ascendentes e seus raios de cristal, que se transformaram nas bocas escancaradas de vermes da areia, uma muralha maciça daquelas criaturas, cada qual com tropas Freeman no dorso, partindo para o ataque. Chegavam formando uma cunha sibilante, com seus mantos a tremular ao vento, atravessando a escaramuça na planície. Na direção do bivac imperial vinham eles, e os Sardaukar da casa ficaram perplexos pela primeira vez em sua história, com uma investida que suas mentes achavam difícil aceitar. Mas os vultos que saltavam do dorso dos vermes eram homens, e as armas brancas que cintilavam naquela luz amarela e agourenta eram algo que os Sardaukar tinham sido treinados para enfrentar. Atiraram-se ao combate, e foi homem contra homem na planície de Arrakina, enquanto um seleto guarda-costas Sardaukar empurrava o imperador de volta à nave, lacrava a porta depois de vê-lo entrar e preparava-se para morrer ali mesmo, como parte do escudo de seu soberano. No choque do relativo silêncio dentro da nave, o imperador olhou para os rostos espantados de seu séquito, vendo a filha mais velha corada pelo esforço, a idosa proclamadora da verdade feita uma sombra negra com a cara enterrada no capuz, e encontrando, por fim, os rostos que ele procurava, os 2 membros da guilda. Vestiam a cor cinzenta da guilda, sem adornos, e aquilo parecia adequado à calma que mantinham, apesar das grandes emoções que os cercavam. O mais alto dos 2, porém, tapava o olho esquerdo com uma das mãos. Enquanto o imperador o observava, alguém esbarrou em seu braço, deslocando-lhe a mão e revelando o olho escondido. O homem havia perdido uma das lentes de contato de seu disfarce, e o olho exibia um azul total e tão escuro que quase chegava a ser negro. O menorzinho dos 2 usou os cotovelos para abrir caminho e chegar um passo mais perto do imperador. Disse: "Não temos como saber o que acontecerá." E o companheiro mais alto, com a mão já de volta ao olho, acrescentou com frieza: "Mas o tal Muad'Dib também não tem." As palavras tiraram o imperador de seu estupor. Fez um esforço visível para se controlar e não dar voz a seu desprezo, pois não era necessário o foco exclusivo de um navegador da guilda na linha de maior probabilidade para prever qual seria o futuro imediato lá fora, na planície. Imaginou se aqueles 2 não estariam tão dependentes de sua habilidade que tinham esquecido como usar os olhos e a razão. "Reverenda Madre", ele disse, "temos de traçar um plano." Ela afastou o capuz do rosto e o fitou sem piscar. O olhar que os 2 trocaram foi de total entendimento. Restava-lhes uma só arma, e os 2 sabiam qual era: traição. "Mande chamar o Conde Ferric nos aposentos dele", disse a Reverenda Madre. O imperador Padishah concordou com a cabeça e fez sinal para que um de seus assistentes cumprisse a ordem.